conversa ali de futuro treinador da seleção brasileira, cada um deu a sua opinião. O Galvão revelou que conversou com o Jorge Jesus. Eu já tinha visto o próprio Galvão comentar uma publicação do Jorge Jesus, que até o Luiz Roberto também comentou. E algumas outras conversas, informações que a Monique trouxe, e uma coluna de uma pessoa que é bem próxima ali. E eu fui juntando os pontos aqui, e é o seguinte, Tulhão. Eu acho que é uma questão de dias a chegada do Jorge Jesus para ser o técnico da seleção brasileira de futebol. E depois da demissão do Dorival na sexta-feira, parecia muito evidente que a cartada Ancelotti seria a cartada da vez. Seria o plano A. Só que passaram alguns dias e a gente começou a juntar alguns pontos e... A cartada Ancelotti, ela, diante dos jogos que o Brasil tem em junho, e acho que já ficou muito claro que o Brasil não tem ninguém para substituir, assim, não tem um cara de comissão técnica para ser o técnico em junho e tal. O Edinaldo não pode se dar ao luxo de esperar o Ancelotti. Primeiro porque seria um filme repetido. Se ele chega agora e fala, não, nós vamos esperar o Ancelotti, todo mundo vai justamente rebater e falar, de novo? Você já não fez essa bobagem? Porque o que aconteceu lá, e acho que agora tá ficando muito mais evidente, eu gostaria que o Edinaldo falasse isso. Mas o que aparentemente aconteceu lá foi que o Edinaldo apostou que o Ancelotti não ganharia a Champions e que o Ancelotti, ganhando a Champions, sairia do Real Madrid. Primeiro acho que ele apostou, não vai ganhar a Champions e vai estar liberado, vai. Ou se ganhar a Champions, ele também já cumpriu o papel dele e vai sair. O Ancelotti deve ter falado a ele, olha aqui, cara, eu tenho um contrato do Real Madrid e a não ser que eu seja dispensado do Real Madrid, eu vou ficar aqui. E foi o que aconteceu. Ele foi campeão, o Real Madrid renovou com ele, ele ficou lá. Ele falou, eu não vou sair. Enquanto eles me quiserem aqui, forem renovando o meu contrato, eu vou ficar aqui. E aí o Ancelotti, o Edinaldo resolveu dar a cartada. Tá bom, vou esperar porque acho que ele vai cair. E ele não caiu. Então, repetir esse filme, o Edinaldo não vai. O Edinaldo não vai. A não ser que ele seja muito burro. E eu acho que não é o caso. Você pode questionar muita coisa do Edinaldo, mas o Edinaldo tem uma leitura do que está acontecendo, que muitas vezes não é a melhor, mas ela também não é extrema assim. Ele não vai comprar essa briga de novo. A não ser que ele tenha uma garantia que ele não tinha da primeira vez. Talvez se ele tiver uma garantia dessa vez. Só que o Ancelotti não vai dar essa garantia. Até porque ele praticamente não tem como dar essa garantia, porque ele tem contrato até 2026, ele tem mais um ano depois desse final de temporada. Eu acho que esse é o grande problema pro Edinaldo, que teoricamente, segundo as informações, tem o Ancelotti como seu nome favorito. Então, acho que o Edinaldo vai ter que dar o braço a torcer e entender e ler a situação de que talvez, nesse momento, a melhor opção é de fato ir no Jorge Jesus, que está dando todos os indicativos possíveis de que está disposto a assumir a seleção e que estaria disposto, né, André, segundo informações de algumas pessoas, até mesmo de abrir mão da disputa do Super Mundial para já chegar para essa data FIFA de junho, que eu acho que seria uma coisa importante também para já resolver, para acabar essa novela, né? Porque já tá virando novela. Quem vai ser? E assim, descartando o Ancelotti, imaginando que essa teoria ela seja de fato o que esteja acontecendo. Não podemos esperar, não temos garantia se a gente esperar. Não... Porque ontem o Ronaldo fala... Não sei se foi o Ronaldo. Foi alguém que falou, não sei se foi o Falcão, cara.
O Falcão, que inclusive é amigo do Ancelotti. Alguém falou no programa ontem, olha, foi oferecido ao Ancelotti ele ficar no Real Madrid. Foi oferecido ao Ancelotti ele mandar um assistente para trabalhar no dia a dia e ele vir só no jogo. Foi oferecido ao Ancelotti ele continuar no Real Madrid e foi oferecido de tudo ao Ancelotti. E o Florentino Pérez vetou tudo. Então ficou muito na cara que o Ancelotti só sairia quando o Florentino liberasse. E eu acho que não mudou isso, né? Outro dia o Ancelotti deu uma declaração que enquanto o Florentino for presidente e quiser ele ir lá, ele vai ficar. Então, deixando de lado o Ancelotti, juntando todas as pecinhas, eu só vejo 2 caminhos nesse momento para a seleção brasileira, Tulhão. E acho que um tá muito mais próximo do outro, que é a chegada do Jorge Jesus. E que dos 2 planos, para mim, pessoalmente, é o que mais me agrada. E você é testemunha, muita gente aqui é testemunha, que o Jorge Jesus nunca foi o meu plano A, nunca foi o cara que eu... Acho que o Jorge Jesus tem ali um negócio de que ele acha que ele inventou a bola e também quando saiu ficou se oferecendo de uma maneira que ele até tá fazendo agora de novo, mas agora o cargo tá vago, então é até diferente, mas cara, por tudo que aconteceu nos últimos tempos, de atitudes dele e também do que aconteceu aqui no futebol, eu acho que é o melhor caminho. Acho que é o melhor caminho. O melhor caminho é a vinda do Jorge Jesus. Tá disponível? Quer? É um bom treinador? Conhece o futebol brasileiro? É um cara enérgico? Se precisar bater de frente, vai bater de frente. E eu falei aqui outro dia que eu considerava um absurdo e continuo considerando um absurdo deixar de contratar um técnico, seja ele qual for, porque tem um jogador aqui, seja ele qual for, que não quer, não se dá bem com ele, acho uma maluquice. Esse é mais um motivo para eu querer o Jorge Jesus. Ah, André, pera um pouquinho, então você quer o Jorge Jesus porque ele vai barrar o Neymar? Não. Eu quero o Jorge Jesus porque se precisar barrar o Neymar ou qualquer outro, ele vai barrar. Pelo menos eu assim espero. Porque nós estamos vendo um monte de cara que tá jogando hoje porque tem cadeira cativa na seleção. Então, a sensação, por tudo que aconteceu recentemente, é que o Jorge Jesus vai convocar o Neymar e vai botar o Neymar pra jogar se ele tiver condições. Se não tiver, não vai. Se não tiver, não vai. E essa é uma mensagem que eu acho importante nesse momento. Se não tiver jogando, velho, não vai ser convocado. Se não tiver jogando bem, não vai ser titular. Ele nunca falou que ele não queria o Neymar jogando no time dele. Ele falou que o Neymar não tinha condições de jogar no time dele na época. Que ele não estava nem treinando no mesmo nível que os caras lá. Então, um técnico que tem essa coragem, eu acho que é o que a gente precisa, velho. A gente precisa de uma liderança. O Ronaldo falou isso ontem. E eu acho importante, cara, ouvir o Ronaldo, porque o Ronaldo foi jogador, o Ronaldo foi, sabe, foi um dos maiores de todos, enfim. E ele fala, precisa de técnico, de liderança que dê um chacoalhão, e que não foi o que aconteceu nos últimos tempos de seleção brasileira, gente. A gente teve treinadores com perfis que ou não eram, ou escolheram não ser, capitães que ou não eram, ou escolheram não ser, mas não teve chacoalhão, não teve, sabe, alguém pra chegar e bater de frente. E acho, Tulhão, que o JJ, ele tem um quê de... Foda-se. Que acho que a gente precisa, cara. Que eu acho que a gente precisa, porque o técnico brasileiro, a sensação que eu tenho, ele tá chegando nesse nível, tá chegando para ser técnico da seleção e tá se adaptando
ele tá tendo que ser muito político ali dentro da posição de técnico da seleção e parece que tá se importando demais com algumas opiniões, com alguns pensamentos, e isso acaba contaminando ali o trabalho dele e a maneira dele se portar, né? Eu digo a maneira dele se portar porque, por exemplo, claramente o Dorival, nas coletivas, você via que ele tava com uma postura, às vezes, muito diferente do que era o habitual do Dorival ao longo da sua carreira, né? Por exemplo, a gente falou sobre isso quando ele prometeu estar na final da Copa. Aquilo não é do perfil do Dorival. Parece que esse ambiente externo estava deixando influenciar demais, né? O Jorge Jesus é um cara que a personalidade dele, a gente imagina e espera que se ele vier a ser o técnico da seleção, que isso não aconteça. E vamos ver, né, André? Eu tô numa expectativa boa. Eu acho que se ele vier, é um excelente nome. Tá ali entre realmente as melhores opções possíveis dentro do que é realmente uma possibilidade, né? Acho que não adianta a gente ficar perdendo tempo aqui também cogitando nomes que são irreais. Sei lá, o Guardiola seria maravilhoso. Beleza, o Guardiola seria maravilhoso. O Guardiola deu algum indicativo de que pode vir? Não, não deu. Então tá fora de cogitação. É. O Klopp, não, o Klopp não é mais técnico nesse momento. Então, dentro do que a gente tem de possibilidade, eu acho que o Jorge Jesus se não é o melhor, é realmente um dos melhores nomes. E se a gente conseguir, acho que vai ser um grande passo rumo a uma tentativa de voltar à briga, né? Porque nesse momento a gente tá fora da briga pelo título da Copa. A gente tá fora. Acho que com ele assumindo, a gente volta a essa conversa. E eu acho o seguinte, cara, o Jorge Jesus, ele tem o perfil do cara pra chegar, ser o técnico dessa Copa e a gente começar um novo ciclo. Eu não vejo o Jorge Jesus chegando, até pela idade dele, a idade passa pra todo mundo, cara. Eu vejo o Jorge Jesus chegando com um objetivo: ser campeão do mundo. Ele sabe o tamanho da seleção brasileira, falou que sempre sonhou com a seleção brasileira, ele sabe como é que é o tipo de pressão. Ele dirigiu um Flamengo, ele conhece o futebol brasileiro, ele sabe que ele vai ser cobrado pelo título, ele conhece a nossa cultura. Ele conhece. Não adianta, pô, se ele dirige Portugal e chega na final da Copa, pô, todo mundo vai aplaudir. Claro que todo mundo vai querer ser campeão, mas todo mundo vai aplaudir. Aqui no Brasil ele sabe que ele vai ter que ser campeão. Ele chega pra ser técnico da Copa do Mundo. E aí a gente pensa em Felipe Luiz, Rogério Ceni, João das Dores, qualquer... Aí a gente... Guardiola, não sei, Ancelotti se vai querer. Mas enfim, mas aí é um outro ciclo. Agora, pra chegar e pegar esse objetivo com 3 datas até a convocação pra Copa. São 3 datas. É junho, setembro e março. É setembro ou novembro? Eu sempre confundo. Acho que é setembro. Então, cara, pra mim, esse é o plano A. Ele já falou que quer. E isso importa muito, tá? Eu acho que esse tesão, essa vontade de chegar e ser o técnico da seleção, isso é importante pra caramba. Pois é. Ah, André, mas você falou que você tem 2 caminhos que você vê pra seleção nesse momento. Pois é. Esse é o número 1, muito claro, tá? Sabe aquela história de qual porta você escolhe? A porta do Jorge Jesus é um janelão daqueles da sua mansão que você tem aí em Niterói, com vista pra praia, é um janelão. E aí tem uma janelinha ali, que seria a outra possibilidade, a única que eu vejo. Porque assim, ó, técnicos brasileiros que a gente vê aí, que os nomes são... Eu vejo muita gente falando do Jardine. Pô, que bacana, um nome interessante. O próprio Felipe Luiz. Pô, é bacana, é um nome, né? E outros nomes que pipocam por aí, que são interessantes. Mas eu não vejo com o perfil bombeiro, chacoalhão pra chegar e assumir essa bronca faltando 1 ano pra Copa do Mundo. Que é isso que falta. Eu só vejo um nome que imagino esteja nesse momento. Que horas são? 9h58. Terça-feira, 1º de abril. Imagino que ele esteja sentadinho, esperando a vez dele para entrar na quadra do futevôlei. Tá ali só esperando dar errado, vai, entre aspas, com o Jorge Jesus, para ser chamado. Que é o Renato Gaúcho. E assim, ó, cara, veja como são as coisas, Túlio. São 2 nomes
que eu sempre falei, não, cara, não. E os dois agora eu estou aceitando e ainda aplaudindo. Eu vejo como a única possibilidade de um nome brasileiro nesse momento, não dando certo com o Jorge Jesus, eu não vejo outro estrangeiro. A gente poderia estar falando em Abel. Acho que Abel ficou muito para trás com essas entrevistas dele, com essa... Não é raiva, mas sei lá, com essa maneira que ele tem se dirigido ao futebol brasileiro e teve até que pedir desculpa ontem para a torcida do Palmeiras. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu estou falando algo que eu não imaginei que eu fosse falar alguns meses atrás. Na Copa América eu comecei a mudar de ideia. Mas até a Copa América eu não imaginei que eu fosse falar isso. Plano A. É o que eu acho que tá... Para deixar claro, é o que eu acho que está acontecendo na CBF e é o que eu faria. Eu talvez não tivesse tanta necessidade de ter um técnico em junho, tá? Se eu tivesse a garantia que o Ancelotti vem, mas a gente não vai ter. Se eu tivesse a garantia que o Pepe Guardiola vem, mas a gente não vai ter. Mas esse se ele não existe, nós temos que cair na real. A real é, quem pode vir para ser o técnico da seleção brasileira a partir de junho? De estrangeiro, só vejo um nome, Jorge Jesus. De brasileiro, só vejo um nome, Renato Gaúcho. Acho que é o que a CBF está fazendo e é o que eu faria. Agora eu quero o comentário, seu Túlio, e vou ler também o comentário da galera aqui. Em relação ao que está se desenhando pela vontade da CBF de já ter o técnico em junho, inclusive o Rodrigo Caetano falou sobre isso, acho que é por aí mesmo. Acho que é o que está desenhando é esse cenário. Sobre esperar, eu esperaria desde que o Jorge Jesus topasse esperar. Topasse ser um possível plano B. Aí você abriria a mão ali de junho para fechar depois do Mundial. E aí, se o Ancelotti não puder depois do Mundial, você já teria a garantia do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus aceitasse isso, eu iria por esse caminho, talvez. Mas nesse momento eu tô achando que é melhor já fechar com o Jesus logo. Eu tô colocando ele como prioridade mesmo. Mas se por algum motivo não der certo, eu não sairia correndo para fechar com o Renato, não. Igual você tá falando. Aí eu iria esperar. Eu colocaria o Renato sentadinho ali esperando. Eu usaria ele como bola de segurança. Tipo assim, ó, se tudo der errado, o Renato tá desempregado e eu já tô aqui em contato com ele pedindo pra ele esperar um pouquinho. Eu não iria tão rápido assim no Renato, não. Eu não acho ele a pior opção do mundo. Mas ele tá ali disponível e eu usaria isso a favor da CBF pra tentar pensar mais alto. Se não conseguir, se falhar todas as tentativas assim, tops, aí eu acho que ele é um nome aceitável. Mas pensando num cenário de ter outras possibilidades ainda, eu acho que o Renato fica abaixo aí desses outros nomes que a gente vem discutindo, André. Assim, ó, eu vejo aqui, tô vendo os comentários, gente, tô vendo todos. Muita gente falando Thiago Motta da Juventus, tal. Gente, não tem o menor cabimento chamar o Thiago Motta pra ser técnico da seleção brasileira pra pegar 3 datas FIFA e ser técnico na Copa do Mundo. É um cara que teve um bom trabalho e aí depois já teve um trabalho decepcionante, foi demitido. E outra... É um cara muito distante do nosso futebol, um cara que, né, virou italiano pensando futebolisticamente. Então não acho que seja um bom nome. Um nome que a galera falou no chat aqui que eu não acho loucura, ainda mais quando você tava falando ali em ser meio bombeiro, é o de José Mourinho. Eu não acho loucura. Não, eu não acho loucura nenhuma. Só que eu não acho que é viável nesse momento. Eu acho que o José Mourinho é um daqueles que a gente vai ter que esperar. E acho que a espera nesse momento, Tulião, e olha só como eu esperaria, eu esperaria. Mas eu acho que politicamente pro Edinaldo, ele não aguenta esperar. Porque ele vai ficar ardendo aí. Ele vai ficar sangrando. Enquanto não tiver um técnico para a seleção brasileira... Então, deixa eu lançar aqui uma sugestão. Ele vai sangrar. Agora, eu pessoalmente, eu acho que a CBF tá indo no Jorge Jesus, eu também iria, e acho que o plano B é o Renato, eu também faria, ok? Ok. Concordamos nesse momento. Dito isso, eu esperaria. Mas ele politicamente não tem como segurar, não tem.